À medida que ultrapassamos a metade de 2025, é hora de fazer um balanço do primeiro semestre. Há confirmações de expectativas e surpresas importantes, algumas positivas e outras nem tanto, que nos ajudarão a traçar as tendências para o segundo semestre desse ano. A atividade econômica surpreendeu positivamente. O consumo das famílias, a recuperação da agricultura e o setor de serviços puxaram a economia e trouxeram força para o mercado de trabalho. Os bons resultados levaram a revisão para cima nas expectativas. Em janeiro, os analistas esperavam um crescimento de 2% do PIB no ano. Essa projeção foi revisada para 2,2%. Ainda que essa variação indique uma desaceleração em relação ao avanço de 3,4% no PIB de 2024, o crescimento ainda é bastante representativo, especialmente quando a gente considera a força da economia brasileira no período pós-pandemia. O avanço da atividade manteve pressão sobre a demanda e a inflação ao consumidor. O IPCA segue acima do resultado do ano passado e da meta estabelecida, mas desacelerou levemente para 5,35% em junho, depois de atingir 5,5% no primeiro trimestre do ano. Os preços de serviços ainda são a principal fonte de preocupação inflacionária, compensando a melhora dos preços de alimento e bens industriais que foram beneficiados pela queda na taxa de câmbio. A demanda aquecida se somou à preocupação com a inflação corrente acima da meta e aos riscos para o cenário prospectivo, e levaram o Banco Central a seguir o ciclo de alta da Selic ao longo do primeiro semestre do ano. A taxa chegou a 15% na reunião de junho, um pouco acima das expectativas, mas com indicação de que a autoridade monetária atingiu o nível terminal. A comunicação do colegiado indica que o patamar deve ser mantido pelo menos até o final desse ano. A maior surpresa em relação ao consenso nesse início de ano foi a forte desaceleração da taxa de câmbio, que veio de acima de R$ 6 por dólar em 2024 para perto de R$ 5,50 em meados de 2025. Cabe destacar, no entanto, que essa evolução tem forte relação com fatores externos. É verdade que do lado doméstico foram dissipadas parte das incertezas que tinham se acumulado durante a crise de confiança no último trimestre do ano passado. Mais notadamente, a nova direção do Banco Central brasileiro e a melhora da arrecadação federal, que foi puxada pela força da atividade econômica e ajudou as contas públicas. No campo externo, o aumento das incertezas em relação à nova política norte-americana levou os investidores a diversificar geograficamente o fluxo de recursos, que foram direcionados a outros países avançados, como a zona do euro, e aos emergentes, como o Brasil. Esse movimento levou a uma grande desvalorização do dólar frente a uma vasta gama de moedas. Estimamos que cerca de 2/3 do recuo da taxa de câmbio tem a ver com fatores exógenos à economia brasileira. E ainda que a melhora da arrecadação tenha ajudado no equilíbrio das contas públicas nesse começo de 2025, a questão fiscal e estrutural não se alterou. O mercado mantém a perspectiva de déficit primário no final desse ano, ou seja, gastos correntes acima da arrecadação. Esse resultado coloca preocupações sobre a evolução da dívida pública e explicita a necessidade de ajustes de gastos e reformas estruturais. Ao longo do primeiro semestre do ano, os analistas se debruçaram sobre a nova política comercial norte-americana. Depois de anúncios de tarifas sobre alguns produtos importados pelos Estados Unidos no dia 2 de abril, o presidente Donald Trump anunciou novas taxas para o mundo todo, com alguma diferenciação entre países. Houve surpresa não somente pelo alto percentual das alíquotas, que variavam de 10% a 50%, como também pela vasta extensão geográfica. Por enquanto, os dados indicam que isso gerou alguma desaceleração na economia americana, mas de uma forma bastante ordenada. Em especial, o mercado de trabalho segue aquecido, com criação de novas vagas, mesmo que em patamar menor do que o registrado no final do ano passado. E o desemprego por lá se mantém em patamar baixo. A inflação ao consumidor, que já entrou em 2025 acima da meta, apresentou um pequeno repique no final do semestre,
Cabe destacar, no entanto, que a extensão das novas medidas ainda não foi totalmente capturada pelos dados divulgados. O adiamento da entrada em vigor de parte das tarifas permitiu que os empresários americanos fizessem alguma antecipação de compra nos primeiros meses do ano, aos preços anteriores às novas medidas. A expectativa é que os efeitos sejam capturados pelos dados econômicos com referência a partir de julho e agosto de 2025. Esse cenário adverso e cercado de incertezas levou a revisões importantes nas expectativas, em especial para o diagnóstico de juros altos por mais tempo. Em janeiro, as expectativas do mercado se dividiam entre 1 ou 2 cortes nas taxas de juros americanas, que atualmente estão entre 4,25% e 4,50% ao ano. Na virada do primeiro para o segundo semestre, a expectativa é de apenas um corte nos Fed Funds até o final desse ano. Na Europa, o controle de inflação deu espaço para cortes de juros de maneira mais intensa do que nos Estados Unidos. O ciclo de queda no custo de capital ajuda a fomentar a economia doméstica e se soma ao anúncio de estímulos fiscais que vem da Alemanha e podem ter respingos positivos sobre os outros países da região. Nesse contexto, o euro foi um dos principais beneficiados pelo enfraquecimento do dólar nos primeiros meses do ano. Na China, os efeitos das tarifas americanas são por hora limitadas e as exportações da região seguem elevadas. O país aumenta os estímulos para focar o crescimento no mercado interno e encontra novos parceiros comerciais, em especial na Ásia e na Europa, para compensar a queda das exportações para os Estados Unidos. Por fim, no final do mês de junho, houve uma escalada significativa das tensões geopolíticas, com foco no conflito entre Israel e Irã. Os preços de petróleo reagiram com alta durante o conflito, mas se acomodaram em patamares próximos do início do ano, quando um cessar-fogo bem-sucedido foi implementado. Esse foi um resumo do que aconteceu no Brasil e no mundo ao longo do primeiro semestre desse ano. A Lifetime oferece soluções para proteger o seu patrimônio dentro desse cenário adverso. Se você não quiser perder mais nenhum conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações.